e que quando verdes essas coisas estiverem a acontecer ao mundo, fiquem a saber que chegou o tempo das operações de Deus na terra. E isto é o que está acontecendo, meus irmãos. Na verdade, estamos no momento que está a se cumprir o Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13, nós estamos vivendo no período da besta. Apocalipse 13 fala: a besta semelhante ao leopardo tem os pés de urso e a boca de leão. Quem está se referindo a esta besta em Apocalipse 13? A besta do Apocalipse 13 que está mencionada em Apocalipse 13 está a referir-se o papado, o Papa. Ele é a besta mencionada em Apocalipse 13. É o líder da Igreja Católica. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos neste período da besta, o reinado da besta. E a besta já está reinando. E a besta começou a reinar em 2013. E quando a besta reina, meus irmãos, o que acontece no mundo inteiro é coisa terrível. O que acontece no mundo são guerras, são tribulações, são fome por toda parte da terra. Isto acontece mais quando a besta reina. Então é por isso que nós estamos neste período do reinado da besta. O cumprimento do Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala esta besta representando o líder da Igreja Católica, chamado de Papa. Mas precisamos saber o que representa Papa. A palavra Papa representa Pai. E a palavra Pai representa Deus. E a palavra de Deus em São Mateus 23, o verso 9, diz que a ninguém na terra chameis de Pai, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Então, se o Papa tem o título, tem este título de Papa, o líder da Igreja Católica tendo este título de Papa, ele está representando que ele é Deus. Mas o nosso único Deus é aquele que fez os céus e a terra. Então é por isso que, meus amados irmãos, neste período que nós estamos neste período do terrível engano, que as pessoas estão sendo enganadas de tal maneira em que Satanás enganou o mundo e as igrejas. A besta e o falso profeta enganou o mundo e as igrejas. Nós estamos vivendo num período do terrível engano em que está a se cumprir o Apocalipse 13, o verso 14 até o verso 17. Tem uma profecia muito importante para os nossos dias, que esta profecia já está a se cumprir. Que a todos os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os escravos e os livres, lhes será dada certa marca na testa e na mão direita, para que ninguém poderá comprar nem vender senão aquele que tiver a marca da besta. Então, o que é a marca da besta? Nós precisamos saber, primeiro, quem é a besta. E já mencionei que a besta representa o Papa, o líder da Igreja Católica. E quem é a imagem da besta? A imagem da besta que a palavra de Deus fala em Apocalipse 13, o verso 15. A imagem da besta representa todas as igrejas protestantes. As igrejas protestantes que hoje, essas igrejas são chamadas igrejas evangélicas. São todas elas protestantes. E, na verdade, nós vemos que a imagem da besta são todas as igrejas protestantes unidas com o papado. E assim está sendo promovido uma liberdade religiosa que é falsa dentro das igrejas. E esta falsa liberdade religiosa é para enganar completamente o mundo e as igrejas. Por isso que dentro das igrejas está cheio deste departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa. E é por esta falsa liberdade religiosa que agora está a se cumprir o Apocalipse 13, o verso 16 e 17. Agora a pergunta é: de que lado você estarás? Nós estamos no período de uma grande batalha. A batalha entre o bem e o mal. A batalha entre Cristo e Satanás. A batalha entre as doutrinas dos homens e as doutrinas de Cristo. A batalha entre a verdade e o erro. Então é por isso que nós vemos aqui os mandamentos de Deus escritos pelo dedo de Deus. Estes mandamentos escritos pelo dedo de Deus
em Êxodo capítulo 20, o verso 3 até 17, onde nós encontramos todos os mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus, em Êxodo capítulo 31, o verso 18. Então nós vemos aqui esses mandamentos aqui acima e abaixo tem os mandamentos da besta, os mandamentos do catecismo, os mandamentos do folheto, os mandamentos que foi estipulado pela besta, o papado. Então veja que aí só existe a diferença entre duas classes. Duas classes. A classe que recebe a marca da besta vai obedecer esta lei aqui. E a classe que recebe o selo do Deus vivo vão obedecer os mandamentos que está aqui acima. Então é por isso que, amados amigos, meus irmãos, de que lado você estarás na última hora que nós estamos vivendo? Ou você receberá a marca da besta, ou você receberá o selo do Deus vivo. Só são duas classes, mas aqueles que receberam o selo do Deus vivo, esses serão beneficiados, receberão a chuva serôdia 10 vezes maiores. Mas aqueles que receberem a marca da besta, esses receberão a ira de Deus sem mistura de misericórdia. E são as 7 últimas pragas. Então vejam que aqui estão os verdadeiros mandamentos de Deus, na qual o primeiro mandamento que diz que não terás outros deuses diante de mim. E o segundo diz que não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima, nem debaixo das águas, debaixo da terra. Não adorarás as imagens, não se curvarás a ela. Este é o segundo mandamento na santa lei de Deus. E o terceiro mandamento que nos diz que não tomar o nome de Deus em vão, porque o Senhor não terá inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Este é o terceiro mandamento na santa lei de Deus. E o quarto mandamento diz que lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, a tua visita que vem em sua casa. Não pode trabalhar, porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e ao 7º dia Ele descansou e abençoou e santificou o 7º dia. Este é o quarto mandamento na santa lei de Deus. E o quinto mandamento diz que honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o quinto mandamento na santa lei de Deus. E o 6º diz que não matarás. O 7º diz que não adulterarás. O 8º diz que não furtarás, não roubarás. E o 9º diz que não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º diz: não cobiçarás tudo do teu próximo. Tudo que pertence ao teu próximo não cobiçarás. Este é os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. Então, os mandamentos da besta são esses aqui abaixo, que trocou, tirou o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens. O segundo mandamento foi tirado pelo papado. O Papa tirou o segundo mandamento na santa lei de Deus. E agora ele pega o 10º mandamento, dividiu em 2 partes para cumprir a brecha, para entrar no lugar do segundo que ele tirou. Então é por isso que o 10º está dividido em 2 partes. E assim vemos que os mandamentos do catecismo são também 10. Mas o problema é que tudo está trocado, tudo está baralhado. O segundo, que proíbe a adoração de imagens, tirou. E no lugar dele coloca o 10º, que dividiu em 2 partes. E também nós vemos que o 4º mandamento, que nos manda guardar o santo sábado, também foi tirado. Em lugar dele foi colocado guardar domingos de festa. E esses domingos de festa, dentro dela está todos os feriados, todas as festas. Está todo o departamento da mulher, da Março Mulher, o dia dos desbravadores, o dia da criança, o dia do ancião, o dia do pastor. Dentro dela está todos esses departamentos. Então, meus amados amigos, a quem você obedecerá?
a Deus ou você obedecerá ao homem? É a decisão que todos devemos tomar. Agora vejam que nós estamos neste período do cumprimento do Apocalipse 13. Apocalipse 13 já está a se cumprir. O verso 16 e 17. E neste momento está a ser cumprido uma maneira camuflada, uma maneira enganosa, que ninguém possa descobrir, dar conta o que está acontecendo com o mundo. É por isso que o mundo inteiro já começou a receber a marca da besta. E assim, neste momento, a todos aqueles que estão a ouvir esta última advertência, daqui em diante, fica sabendo que o domingo não é o verdadeiro dia do Senhor, mas o domingo é o dia do Papa. O domingo é o dia do homem. O domingo não é o dia do Senhor. O único dia verdadeiro de adoração é o Santo Sábado. Assim diz o Senhor. Em Gênesis capítulo 2, o verso 1 até 3, diz que certamente, havendo Deus acabado de criar os céus e a terra, Ele descansou e abençoou o sétimo dia. Neste dia não fez nenhum trabalho. Então vemos que ali está a afirmação da palavra de Deus. Em Êxodo 31, o verso 12 também fala as mesmas palavras. Que certamente devem guardar os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós. E em Ezequiel 20 também fala as mesmas palavras. Certamente guardarei os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e o meu povo. Então nós estamos neste momento. É por isso que o único dia verdadeiro, dia do Senhor, é o Santo Sábado, não é o domingo. O domingo é a marca da besta. A todos que agora guardarem o domingo nestes últimos dias, receberão a marca da besta e receberão também a ira de Deus, que são as 7 últimas pragas. Meus amados amigos, irmãos, estamos no período da perseguição, a perseguição disfarçada de liberdade religiosa. Está sendo promovida a falsa liberdade religiosa dentro de todas as igrejas. Por isso que já não temos liberdade religiosa. Esta mensagem é uma mensagem perigosa que estamos a transmitir aqui. É uma mensagem que era dos pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas os pastores se acovardaram. Eles deixaram de transmitir esta mensagem porque receberam um encargo de promover a falsa liberdade religiosa. Eles têm um departamento chamado Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, que eles receberam em 1965. Receberam este departamento de promover a falsa liberdade religiosa. E isto aconteceu quando houve a convocação, em 1962, a convocação de todas as igrejas protestantes, no Concílio Vaticano II, em Roma. E assim todas as igrejas compareceram no Concílio Vaticano II em 1965. E assim, este ecumenismo durou 3 anos com este ecumenismo. E foi também neste período também que apareceu a Igreja Adventista, 2 pastores adventistas que foram ali no Concílio Vaticano II com 2 moedas de ouro e ofereceram essas 2 moedas de ouro à besta. E assim a besta ficou tão satisfeita com a presença desses 2 pastores. E assim todas as igrejas protestantes receberam a doutrina social da Igreja Católica. E esta doutrina social da Igreja Católica tem a ver com a ligação entre a Igreja e Estado. E também para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, recebeu um encargo de promover a falsa liberdade religiosa. E esta falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo é uma falsa liberdade religiosa. Não é a verdadeira liberdade religiosa. A verdadeira liberdade religiosa é aquela que nos leva a obedecer a todos os mandamentos de Deus, a santa lei de Deus. Mas o que agora estão promovendo as igrejas não é liberdade religiosa. Este é um engano terrível. Apocalipse, capítulo 13, o verso 14, diz: a besta engana a todos os habitantes da terra.
E assim nós estamos neste terrível engano. Saiu o decreto dominical no dia 2 de junho de 2020, esforçado de liberdade religiosa. Assim todas as igrejas estão promovendo liberdade religiosa. Por isso que estamos no tempo da queda de Babilônia, a morada dos demônios. Apocalipse 18 está a se cumprir nos nossos dias. É a morada dos demônios. As igrejas caíram porque se uniram com todas as religiões pagãs. As igrejas caíram porque se uniram com os demônios. Porque os demônios estão dentro das igrejas. Estão todos promovendo liberdade religiosa, dizendo que isto é liberdade religiosa. Mas isto não é liberdade religiosa. Tiraram a liberdade religiosa. Esta mensagem que estamos transmitindo, pelas leis falsas da liberdade religiosa, é proibida pregar essa mensagem. É multa e é prisão quem pregar esta mensagem que estamos pregando, a mensagem do terceiro anjo. Mas porém, a mensagem do terceiro anjo diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na testa, também o tal beberá a ira de Deus. As 7 últimas pragas virão para aqueles que receberam a marca da besta, aqueles que adorarem a besta e a sua imagem e receberem o seu sinal. Está chegando as 7 últimas pragas. Chegou o momento do verdadeiro povo de Deus saírem destes templos que se tornou moradas de demônio. Que os verdadeiros povos de Deus estarão fora dos templos, não promovendo esta falsa liberdade religiosa. Então chegamos na hora final. É a última mensagem de misericórdia que está sendo transmitida nestes últimos dias. Quando será a mensagem do terceiro anjo, virão as 7 últimas pragas. E assim, a igreja adventista, ela está à frente de todas as igrejas. Ela é a líder principal da imagem da besta. Ela mesmo fez a lei 17.346 meia. E esta é uma lei de perseguição para todo aquele que desrespeitar esta falsa liberdade religiosa. Então este é chamado de intolerante de liberdade religiosa. Por isso estamos no período do reinado da besta. Meus amados amigos, a imagem da besta são todas as religiões, igrejas que estão unidas com o papado. Todos estão promovendo a liberdade religiosa. Isso é que se diz imagem da besta em Apocalipse 13, o verso 15. E a imagem da besta é a cópia da besta, aquilo que a besta já fez no ano 538. No ano 538, a besta já perseguiu os santos do Altíssimo. Esta perseguição durou 3 anos e meio. São 42 meses, equivale 1260 anos desta perseguição que a besta fez no ano 538 até 1798. A besta matou mais de 100 milhões de protestantes, a todos aqueles que desrespeitarem, aqueles que não aceitarem as heresias do papado, aqueles que não respeitarem as doutrinas do papado, eram matados, eram levados à tortura. E tudo isto a besta fez no ano 538 até 1798. Então, vejam que agora estamos no período da imagem da besta. Agora não é só uma igreja. No passado foi só uma igreja, que era a Igreja Católica, que matou o Santo do Altíssimo, o povo de Deus. Mas agora não é só uma igreja. Agora são todas as religiões no mundo. Em Apocalipse 16 fala que João viu os 3 sistemas. A besta, primeiro o dragão, a besta e o falso profeta. Esses 3 sistemas representam que são todas as igrejas no mundo inteiro unidas com o Estado para perseguir o povo de Deus. O quarto sistema, o quarto poder é o Estado, que tem o armamento. E assim, esses 4 poderes estão prontos para perseguir e matar o povo de Deus. Meus amados amigos, estamos no período do reinado da besta, o período da perseguição. E assim, a imagem da besta, agora que está fazendo a sua vez
de perseguir o remanescente de Deus, o povo santo de Deus. Nós estamos na hora final, no período da perseguição. Esta falsa liberdade religiosa é a perseguição dos últimos dias para matar o povo de Deus, para matar todos os servos de Deus. Aquele que pregar o pecado, desmascarar o pecado pelo seu próprio nome, então esses serão totalmente perseguidos. Assim diz o Senhor em 2 Timóteo capítulo 2. Todos que fielmente seguirem os caminhos verdadeiros do Senhor, esses padecerão perseguição. E assim nós estamos no período dessas perseguições. A falsa liberdade religiosa. São todas religiões unidas para perseguir o povo santo de Deus. Por isso que a igreja adventista, que é a líder principal da imagem da besta, que ela está na ONU, ela está na Casa Branca, e é ela que está dirigindo o Estado para perseguir, matar o povo santo de Deus. Nós estamos vivendo nestas últimas perseguições, e assim, quando verdes essas coisas estiverem a acontecer, chegou o período da vossa redenção, chegou o período da vossa salvação, e assim, vários sinais que estão acontecendo. Esta mensagem que está sendo transmitida é a última. Em Mateus 24, verso 14, será pregado todo o Evangelho a todo mundo. E este Evangelho, ao ser pregado em todo mundo, em testemunha de todas as nações, então só assim que virá o fim. E assim, é esta última mensagem, que é a mensagem do terceiro anjo, que quando terminar de ser transmitida, então virá o fim de todas as coisas. Então, já não nos resta muito tempo. O tempo da graça está a terminar. É o momento das pessoas se arrependerem de todos os vossos maus caminhos. Assim diz o Senhor. Em Atos capítulo 13, verso 19, diz que arrependei-vos e convertei-vos a Deus, para que sejam cancelados os vossos pecados. Nós estamos no período do cancelamento dos pecados. E assim estamos no período que Cristo agora incorporou em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última grande obra aqui na terra, para batalhar contra a besta e a sua imagem. E assim, a incorporação se cumpriu no dia 10 de junho de 2025. Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, e para batalhar contra a besta e o falso profeta. E a batalha já começou. E nós estamos nesta grande batalha. Então, meus irmãos, de que lado você estará nesta batalha onde nós estamos? Em que lado você estará? Você estará ao lado de Deus ou você estará ao lado do inimigo? Em que lado você estará, meus queridos irmãos? Então, por isso, esta é a última mensagem. É a mensagem do terceiro anjo, a mensagem final, que todos precisam fazer uma decisão. Em que lado você estarás? Então, por isso, estas leis de perseguição disfarçada de liberdade religiosa está dentro das igrejas, dizendo liberdade religiosa. Quem desrespeitar, então, certamente é chamado de intolerante de liberdade religiosa. E assim, o tribunal que agora vai condenar os servos de Deus é chamado de Tribunal Fórum Regional de Liberdade Religiosa. E estamos no período que o tribunal apenas mudou de nome. Porque no passado, o tribunal que condenou mais de 100 milhões de protestantes que foram mortos, este tribunal era chamado de Santa Inquisição. Mas não é Santa Inquisição, é o tribunal diabólico. E assim, neste momento, estamos no período do Tribunal Fórum Regional de Liberdade Religiosa. Esta falsa liberdade religiosa que condena os servos de Deus, aqueles que desrespeitarem esta falsa liberdade religiosa. Mas o povo de Deus não pode respeitar esta falsa liberdade religiosa. Nós já não temos liberdade religiosa no momento que nós estamos vivendo. A liberdade religiosa foi tirada agora. Já não estamos neste período. Porque quando o servo de Deus é multado, quando o servo de Deus é colocado à prisão por desrespeitar esta falsa liberdade religiosa, isso significa que já não estamos no período da liberdade religiosa, mas sim é tirada a liberdade religiosa. Então,
7 últimas pragas estão chegando para todos os adoradores da besta e da sua imagem. Agora, adorar a besta quando você permanecer dentro dos templos católicos. Adorar a imagem da besta quando você permanece dentro dos templos evangélicos, templos protestantes, templos adventistas. Você está a adorar a imagem da besta. E receber a marca da besta é quando você respeita, guarda o domingo em lugar do santo sábado. E assim você está, na verdade, recebendo a marca da besta. Então a marca da besta é o domingo. A marca da besta não é o código de barra. A marca da besta não é os microchips. A marca da besta é o domingo. Tem a ver com a adoração. Então tem a ver com o domingo. Então o domingo não é o verdadeiro dia do Senhor, mas o domingo é a marca da besta. Mas porém o sábado é o verdadeiro dia do Senhor. Assim diz o Senhor. Em Lucas 23, o verso 53, fala que o sábado é o dia do Senhor. Em Apocalipse capítulo 1, verso 10, o verso 10, também diz a palavra do Senhor, que João diz que eu, João, vosso irmão, achei-me na ilha de Pátimo ao dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Afinal de contas, o que está se referindo ao dia do Senhor? Em Apocalipse 1, verso 10. Muitos dizem que o dia do Senhor está se referindo ao domingo. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, em Isaías 58, o dia do Senhor não se refere ao domingo. O dia do Senhor refere-se ao santo sábado. Isaías 58, verso 13. Então é por isso, meus amados amigos, meus irmãos, aqueles que guardarem o domingo, estes estão recebendo a marca da besta. Estes receberão as 7 últimas pragas. Então, esta é a mensagem final. É o aviso de Deus com misericórdia. Então, por isso que está acontecendo nestes últimos dias coisas terríveis dentro das igrejas. Grande apostasia dentro das igrejas. Por isso que Deus rejeitou a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia e Deus levantou a nova liderança no dia 11 de janeiro de 2020. A nova liderança fora dos templos adventistas. A nova liderança que é o movimento adventista fora dos templos. Este movimento adventista teve o seu início em 1844. É a continuação do mesmo ministério da profetisa Ellen White. Então, meus amados amigos, Elias Joanã e Deusilene Souza, a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos. E assim o remanescente de Deus não adorará a besta nem a sua imagem. Estarão fora dos templos. Nem receberão a marca da besta, que é o domingo. Mas sim guardarão os mandamentos de Deus, tendo o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, o espírito de profecia. E assim a palavra de Deus nos diz o seguinte, que todos os remanescentes de Deus, guardarão os mandamentos de Deus e tendo a fé em Jesus. Então, vejam que a fé em Jesus nos leva à obediência aos mandamentos de Deus, a todos os mandamentos de Deus. Então, a fé em Jesus é aquela que obedece todos os mandamentos de Deus, a santa lei de Deus. Então, esta é a mensagem do Senhor, as últimas mensagens de misericórdia. Então, que o Senhor Deus continue abençoando a todos que prestaram atenção nesta última mensagem. Cada um deve colocar isto na sua cabeça. Em que lado você estarás nesta grande batalha que nós já começamos, entre a lei dos homens e a lei de Deus, entre as doutrinas falsas do papado e a doutrina de Cristo? Em que lado você estarás? Entre a verdade e o erro, em que lado você estarás? Então, por isso nós agradecemos e que Deus continue abençoando grandemente a todos que ouviram a última mensagem final, a mensagem do terceiro anjo. Amém e amém. Amém.